Se você é um apaixonado pela dança, assim como eu, provavelmente durante as aulas, os ensaios ou até mesmo durante a apresentação, você já sentiu fadiga muscular, cansaço, a sua mente na hora da coreografia daquele passo, você pensou em outra coisa, desfocou e acabou errando. Eu sei porque eu já vivi muito disso também. E aí, enquanto nutricionista com experiência de mais de 10 anos do consultório, trabalhando só com atletas, atletas de crossfit, atletas de corrida, até que eu juntei as minhas duas grandes paixões e desenvolvi a Biflow, que é a primeira e única marca de suplementação esportiva específica para bailarinos, para quem gosta e para quem ama dançar. E por qual motivo, então, você deveria utilizar os nossos produtos? Quando a gente fala de nutrição esportiva, suplementação esportiva, a gente está indo em busca da sua melhor performance, ou seja, da alta performance, para que você atinja o seu limiar máximo a cada ensaio, a cada aula e consiga extrapolar para que você conquiste, então, os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Quando a gente usa um determinado suplemento, a gente foca naquele nutriente específico. É claro que se você tiver uma dieta adequada, né, você consegue atingir os seus níveis de proteína, carboidrato, lipídios, sem o uso da suplementação. Mas quando a gente coloca aquele nutriente em determinado momento da sua aula, do seu ensaio, a gente consegue sinalizar, ou seja, a gente consegue contar para o seu corpo que a gente quer naquele momento aquela resposta. E aí o suplemento consegue te entregar isso. E é por isso que quem está usando os suplementos da Biflow tem trazido isso como feedback. Fala, nossa, eu não imaginava que eu poderia chegar nisso, ou meninas que não conseguiam terminar a aula de clássico, aí de repente 1h30 de balé clássico seguida, não conseguia terminar os alegros, que a gente sabe lá, aqueles pequenos saltos, queima a nossa panturrilha, queima a coxa. Então, com o uso da suplementação, você consegue mais tempo a prática de determinado exercício. Então, essa é a grande diferença, sendo que os nossos suplementos são pensados especificamente para fisiologia, né, para as aulas de dança, que é uma bioquímica, ou seja, é uma reação no nosso corpo diferente de quando a gente vai praticar uma corrida ou uma musculação. Por isso, os nossos suplementos têm tanto resultado e as pessoas têm gostado tanto. Eu nem posso falar que a gente tem um queridinho, porque quem consome os nossos suplementos ama absolutamente todos, porque cada um deles tem um objetivo diferente. Então eu vou começar falando justamente da fadiga muscular, que quando a gente quer aquela performance mais prolongada, seja em subida de ponta, seja em salto, seja em explosão muscular, seja na força dos meninos que precisam carregar as meninas, ou até mesmo, né, menina que carrega a menina, enfim. Qual suplemento nosso trabalha? A força, a resistência e explosão muscular. O nosso Strong. Qual é o diferencial dele? Aqui ele já contém, né, todos os aminoácidos que são essenciais para que o seu músculo trabalhe de maneira adequada, ou seja, para que o seu músculo entregue tudo aquilo que ele pode te entregar durante a performance. E aí, então, você consegue uma recuperação acelerada. Sabe aquela coisa de ficar dolorida? Nossa, fiz uma aula básica de tudo, mas muito lenta. Acordei no dia seguinte que não conseguia sentar para fazer xixi, eu não conseguia andar direito. O Strong vai te auxiliar também nessa recuperação. Então, para além de força, ganho, percepção do aumento de força, resistência, que é você conseguir fazer determinado movimento por um tempo mais prolongado, você também melhora a sua recuperação. Então, eu tenho muitos relatos de bailarinos, né, ensaios de 8 horas por dia, que no dia seguinte estava cansado, estava fadigado, ou até mesmo bailarinos profissionais que ensaiam 8 horas por dia e ainda depois vão para a apresentação do teatro, chegando em casa 00:30, 1h,
para já estar em sala de aula às 9 horas do dia seguinte. Então, esse blend de aminoácidos, ou seja, o nosso Strong, auxilia muito nessa recuperação muscular, fazendo com que eles estejam prontos, né? O físico esteja pronto, vai zerado para entregar a alta performance já logo no período da manhã. Então, é por isso que o nosso Strong também tem feito muito sucesso com quem utiliza. Agora, para quem gosta do famoso termogênico ou de uma energia extra durante a aula, durante a performance física, ou até mesmo para melhorar a concentração, eu tenho absoluta certeza e com muita tranquilidade para falar do Burn, que tem feito muito sucesso com quem toma. Ele não é só um pré-treino, né? Geralmente as pessoas utilizam pré-treino para dar aquele gás durante a aula, durante, enfim, a atividade física. Para além disso, ele vai te auxiliar muito na concentração. Ou seja, vamos combinar que tem muita coreografia que é super complicada. A gente não sabe por onde começa a entender, né? Se é pelo pé, se é pela cabeça, se é pela mão, e depois a gente precisa juntar tudo, um grande quebra-cabeça. Ele vai te auxiliar nesse raciocínio também e no entendimento, ou seja, no decorar dessa coreografia. Então, para além da energia extra que você vai sentir muita disposição mesmo durante várias horas depois que você consumir ele, você vai melhorar a sua capacidade de raciocínio, de concentração para ter aí essa performance mais rápida que você deseja. Tem muita gente que consome Burn e que fica como se fosse uma pilha, sabe, tipo Duracell? Que todo mundo vai morrendo, assim, a energia vai acabando e quem consome o Burn não acaba, isso é garantido. Garantido também, não tem efeito rebote, gente, porque quando a gente toma cafeína, na maioria das vezes, ela dá um pico de energia e depois uma queda imensa, que algumas pessoas relatam até que sente uma determinada angústia nesse efeito rebote da cafeína. E o Burn, ele não faz esse efeito rebote, ele te mantém lá em cima durante o tempo todo. Então, experimenta e depois você me conta. Nós que somos do universo da dança, somos muito cobradas pela nossa estética ou pela forma física que o nosso corpo apresenta. Então, eu não poderia deixar de pensar, né, no auxílio desse emagrecimento. E foi assim que eu construí o Slim, para potencializar o uso da nossa gordura corporal como fonte de energia. Algumas pessoas até me falam assim, Má, eu amo o Slim, que o sabor dele, gente, realmente ficou incrível. E uma dica é deixar na geladeira só para ele ficar mais gostosinho, tá? Não é por manutenção e conservação dele, não. É só por paladar mesmo. Então tem gente que ama o sabor dele e fala, Má, eu tomo todo dia, mas eu não tô percebendo, assim, o que ele tá fazendo no meu corpo. Gente, e não vai realmente perceber porque o efeito dele é dentro da nossa mitocôndria, ou seja, lá dentro da nossa célula, ele vai fazer com que a gordura sua corporal seja utilizada como fonte de energia, tá? Então não é uma coisa que você vai sentir assim como o Strong ou o Burn. Muitas pessoas relatam o aumento do calor, porque nele tem pimenta preta e canela, o que faz com que aumente a temperatura do nosso corpo. E aí você pode então sentir mais calor, suar um pouquinho mais, mas não é todo mundo que sente esse efeito da termogênese. Mas eu posso garantir para vocês que o Slim está fazendo, né, esse efeito de utilizar a gordura como fonte de energia. Como você não vai sentir no momento o efeito físico nele, salvo aumentar a sua sensação de calor, aumentar o seu suor, é muito legal que você tire fotos, então, para que você faça o comparativo. Então, tira uma foto quando você começar a tomar e depois de 30 dias você tira outra foto, claro, no mesmo ângulo, com a mesma roupa, na mesma luz, né, gente? Aquele mesmo parâmetro para a gente poder comparar o resultado dele nesse auxílio, então, do uso da sua gordura corporal, ou seja, a gordura da sua barriga, do seu culote, do seu bumbum, como fonte de energia enquanto você pratica a sua atividade física. Então, lembrando, Slim
todos os dias, combinado com atividade física e também, gente, uma dieta adequada, né? Não existe milagre nessa vida. Então, se você tem interesse em atingir a sua alta performance, se você quer, né, chegar e descobrir o seu máximo potencial, conte com os nossos produtos. Nós estamos aqui justamente para te levar para esse lugar que você nunca imaginou, mas a gente tem certeza que você pode e deve chegar lá.